montar uma matriz SWOT própria com quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver, né, suas fraquezas, as oportunidades que você tem e as ameaças, né, que, por exemplo, que os ambientes externos ali podem trazer, considerando o que você tem de ponto forte, ponto fraco, já é um primeiro olhar ali, um desenho inicial para você saber o que você precisa desenvolver ou não. Por quê? Se eu falar para vocês, gente, vamos partir aqui olhando lá para a pesquisa, comecei falando sobre o futuro do trabalho, né? Gente, vocês têm mais de 100 competências ali, né? E competência é o conhecimento que você precisa adquirir, a habilidade, então você precisa treinar aquilo e a vontade de colocar aquilo em prática, né? A atitude. Sim. A pessoa já dá uma travada logo de cara. Porque fala, se pra eu ser estratégico eu tenho que desenvolver tudo isso aqui, ferrou. Não, acaba a minha vida, eu não cheguei na metade, né? E essa pesquisa olha para o horizonte até 2030. Então é uma coisa muito louca, porque você fala, eu não vou conseguir desenvolver isso tudo até 2030, quando chegar lá, mudou tudo, o que eu faço na minha vida? Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao episódio de número 65, se eu não estiver enganado. Que honra, hein, cara? Episódio 65, com um novo logo, inclusive. É. Cara, me sinto honrado. Obrigado pelo convite, Thiago. Muito, muito especial esse momento aqui contigo, com o pessoal. Vai ser especial demais. Calma aí que já eu vou apresentar para vocês o convidado de hoje. Mas quero agradecer, nós estamos crescendo no YouTube, estamos crescendo também no Spotify. Eu quero te agradecer pela confiança. E se você tá turistando aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, cara, vai nascer uma espinha na ponta do nariz dessa pessoa, Léo. Só pode. Não dá. A pessoa vem aqui, consome e não se inscreve. Pelo amor de Deus. Então, clica aí no se inscrever, porque cada vez mais os nossos temas têm sido tão profundos, tão inspiradores. Eu tenho recebido depoimentos de pessoas que, cara, esse daqui mudou o ponteiro da minha carreira, esse daqui mudou o ponteiro da minha vida. Obrigado por esse episódio. Então, enfim, hoje não vai ser diferente. E hoje eu quero conversar com você, junto com um convidado especial, sobre desenvolvimento de carreira. E para falar desse assunto, eu tô aqui com um especialista no tema, tô com um especialista na área, tô falando para vocês do Léo. Léo, bem-vindo! Obrigado, Ti. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Léo Pazetti, fundador da Saber e Desenvolvimento Humano, né? Já faz um tempinho, né, que tenho escolhido esse caminho aí como carreira, né, trabalhar com desenvolvimento de gente, desenvolvimento de pessoas. Sou pai da Maluzinha, né, e amo não só desenvolver gente, mas também aprender, né, e aí ansioso aí por esse nosso bate-papo hoje. Aproveita e manda um beijo pra ela, ué. Malu, filha, você sempre pergunta se o papai falou de você, então o papai está falando de você também, né? A Malu é o meu norte no dia a dia. Que legal. Né? E aí não tem como falar de desenvolvimento de gente, né? Falar do meu propósito sem citar a Maria Luísa. Né? Muito bom, Léo, muito bom. Família é tudo, né, cara? Não tem como. Eu quero apresentar para vocês aqui, lendo o currículo do cara, porque, gente, não é pouca coisa, não. O Léo, ele é formado em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, certo? E a atuação profissional, basicamente, é treinar pessoas através da Saber. Fala um pouquinho da Saber pra gente. Falo sim. Saber, gente, ela vem, né, dessa expertise que eu desenvolvi ao longo do tempo. Já atuei em empresas nacionais, multinacionais, né, multinacional americana, japonesa, né, de diferentes segmentos, sempre na área de educação corporativa, né, então desde implantação de universidade corporativa, plataforma e-learning, desenvolvimento de programas de treinamento, né, técnicos comportamentais, e aí a Saberi, né, ela nasce dessa vontade de fazer mais, dessa vontade de atender, né, não só as grandes empresas, mas também a pessoa física que quer olhar ali pro seu desenvolvimento de carreira, né, de maneira mais estratégica, mas também para as empresas de pequeno porte e que às vezes não têm condições, né, de manter dentro do subsistema de RH toda uma estrutura de treinamento própria. Sim. Né? Então a gente entra, né, através da Saberi com o outsourcing dessa vertente, né, seja na implantação, né, de uma universidade corporativa, de uma academia de excelência na área de negócios, na área de atendimento,
mas também com algumas soluções pontuais, né? Então, palestras, workshops, o desenvolvimento de alguns programas também, né? Então, poxa, eu preciso desenvolver ou implantar aqui um programa trainee para suprir uma determinada mão de obra que é estratégica para a companhia, mas que eu tenho tido carência de recrutar. Né? Então, ele acaba entrando aí, né, dentro do nosso portfólio, mas também como uma solução para as empresas, né, com esse objetivo de desenvolvimento interno de mão de obra para posições estratégicas e para suprir aí, né, o apagão de talentos que a gente tem enfrentado hoje no mercado. Vamos falar bastante disso daqui a pouquinho. E Sim. Isso daqui que ele está falando, tudo isso em 16 anos de atuação em RH, e nesse tempo mais de 15 mil pessoas já passaram aí pelos seus treinamentos, pela tua ajuda como desenvolvimento profissional. Que marca, hein, cara? 16 anos e 15 mil pessoas. Pois é. Muita gente. Bastante gente. Caramba. Né? E o que é mais especial é o contato, né? Porque assim, as pessoas passam, a gente acaba gravando o nome de algumas pessoas, né? Outras, a gente lembra da fisionomia, mas ao longo do tempo, né? Você acaba perdendo. Eu costumo colocar a culpa na Covid, né? Da minha memória. Muito bom. Mas as pessoas lembram, né? E às vezes retornam ali para a nossa vida. Eu tenho uma pessoa que me acionou recentemente. Cara, nós fizemos um treinamento em 2011, para você ter ideia. Nossa. E ela falou, nossa, Léo, depois do seu treinamento, eu já me formei, fiz a faculdade, fiz pós, comecei a empreender, né? E aí é quando a gente percebe o impacto que a gente tem, né? Plantando algumas sementinhas ao longo desse tempo, né? E o quanto a gente, de fato, acaba influenciando a vida das pessoas, né? Pois é. E aí é muito especial isso, cara. Muito, muito bom, muito gostoso. Cara, isso é muito prazeroso. É uma semente que você lançou há 14 anos e você ficou sabendo dos frutos agora, né? É por isso que eu sempre digo pra galera aqui, cara, continua plantando. Se você acredita que você tá no bom caminho, tá fazendo a coisa certa, continua plantando que os frutos vêm. E é muito legal poder te receber aqui, com esse baita de um currículo. Ele também foi membro ali da comissão científica da CBTD, que não é pouca coisa, não é? Bem legal isso. Foi uma boa experiência? Uma excelente experiência. Que legal. Nossa, uma troca. Aproveitar também o momento Xuxa agora, mandar um beijo pro pessoal, assim, é uma equipe muito boa, né? Todo o pessoal da BTD, e aí o CBTD é o maior congresso, né, de treinamento e desenvolvimento da América Latina. Sim. E é uma honra gigantesca ter tido a oportunidade, né, de fazer parte da comissão, né, que seleciona ali os profissionais que vão ingressar os painéis, né, toda a grade do congresso. É algo que é muito especial. E a troca que fica, né, entre os profissionais da área, é fantástico. Que a gente brinca que o mundo de treinamento é pequenininho, porque você encontra as pessoas, conhece, né, você troca de lugares, mas as pessoas, você acaba esbarrando ali com elas, né? Então é um espaço de muita aprendizagem. É verdade. Inclusive, eu te encontrei em 2022 em um congresso da CBTD, 2022. E agora nós estamos aqui empreendendo. Ó como que a coisa acontece, né? Pois é. É muito legal. Assim, foram alguns encontros ao longo do caminho, né? E aí, e isso é a parte legal, né, Ti? Porque é o que a gente mantém, né? São as relações que nós vamos criando, né? E essa troca, essas conexões são sempre muito especiais. É bom demais. Bora lá então cair pra dentro do assunto. Bora. Hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender com um cara que ele tá antenado no mercado, ele percebe quais são as tendências, o que um colaborador de excelência precisa fazer para poder chegar num bom patamar, né, chegar no seu local desejado dentro da sua carreira, dentro da sua profissão. Ele acredita em algo que eu acredito também, que você é dono da tua carreira, né, e é você que tem que ter o direcionamento para isso, e isso é um ativo, né, que você tem que investir. Então, por favor, presta muita atenção, porque eu tenho certeza que vão sair aqui insights poderosos para mudar o ponteiro da tua carreira aí, tá bom? Então, ouve com muito carinho. Léo, o que você tem observado nesses teus anos de experiência, olhando agora para 2025, como que tá o cenário do Brasil atualmente, pensando em carreira, pensando em profissionais de excelência, as empresas atenderem
a expectativa, né, contratando, entregando. Eu faço essa pergunta muito voltada também para produtividade. Quando você pega a comparação entre um brasileiro e um norte-americano, por exemplo, tem uma grande diferença. Olhando para isso, o que você enxerga? Cara, pergunta bem legal pra gente começar, né? Já pra botar fogo no parquinho. Não, sexta-feira, 18h33, vamos nessa. Vamos embora. Esse é o objetivo. E eu acho bem bacana, né? E aí nós estávamos falando até um pouco antes, eu acho que cabe, né, a gente trazer uma pesquisa recente da Manpower Group sobre, né, escassez de talentos em 2025. E essa pesquisa ela traz alguns dados bastante interessantes que eu acho que servem para corroborar de certa forma, né, alguns pontos que eu vou trazer, mas eu acho que vamos lá, vamos por partes, né? Eu vou trazer alguns dados e aí depois a gente discorre sobre isso. Então essa pesquisa ela foi realizada, né, agora em 2025, com mais de 40 mil empresas, né, de 42 países. E aí ela traz, né, esse recorte da escassez de talentos, né, de diversos países, e aí comparando, né, a média global, né, nós estamos falando de 74% ali de média quando a gente olha, né, para a escassez de talentos. O Brasil está um pouco acima, então isso já é um ponto de atenção, né? O Brasil ficou com 81% dentro dessa pesquisa. E a média é 74%. Média global, 74%. Ok. Né? E aí dentro desse recorte, né, brasileiro, alguns pontos interessantes, né? Fica a dica aí, depois posso compartilhar, e aí você pode compartilhar no podcast o link, né, para a pesquisa completa, mas alguns recortes interessantes, gente. Aonde está, né, essa maior carência? 84% está presente ali nas empresas de 250 a 999 colaboradores. Né? Então, são as empresas dentro desse recorte, a maior parte delas, né? Não estamos falando de pequenas empresas ali, nós estamos falando de empresas somente de tecnologia, né, que conseguem escalar em alguns aspectos com poucas pessoas, nós estamos falando de empresas de médio porte. Sim. Né? E olhando para o Brasil, né, onde está a maior quantidade aí de escassez de talentos, né, onde estão faltando mais pessoas? Em São Paulo. Né, a cidade de São Paulo está com um gap aí de 88%. Né, e aí quando nós olhamos para isso, é fundamental a gente, quando estamos analisando cenários, gente, não se prender somente a um ponto de vista. Né? Então eu trouxe aqui alguns dados, mas é fundamental nós olharmos para a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que aponta ali alguns skills, né, comportamentos e habilidades aliás, atitudes, né, e habilidades que estão, né, em falta no mercado. Né? E a hora que nós conectamos essas duas pesquisas, fica muito evidente, né, o impacto disso, por exemplo, na produtividade que você trouxe. Sim. Né? Então, quando falamos, né, por exemplo, que dentro dos conhecimentos que mais faltam hoje em reskilling e upskilling, que inclusive essa pesquisa da Manpower Group traz como a estratégia adotada para mais de 40% das empresas. Né? Então, no momento de escassez de talentos, o que as empresas estão fazendo? Poxa, eu preciso treinar as pessoas que eu já tenho aqui dentro, né, para aumentar o repertório delas em relação a alguns conhecimentos, mas também, né, preciso fazer o reskilling, eu preciso rever algumas habilidades que essas pessoas têm. Né? E a hora que nós olhamos lá para a pesquisa, né, do Fórum Econômico Mundial, que aponta como uma carência a análise de dados, né, a própria literacia em dados, no momento em que nós estamos vivendo esse boom de inteligência artificial, né, se eu não sei, por exemplo, hoje, né, escrever um bom prompt ali, escrever uma boa pergunta no chat GPT, eu não consigo uma boa resposta e, por tabela, né, eu tenho ali uma resposta com vários gaps, uma resposta que pode não me ajudar tanto quanto poderia. Né? E aí eu somo a isso, né, uma quantidade cada vez maior de pessoas que, sem essa visão crítica,
né? Então, visão crítica, visão analítica, literacia em dados. As pessoas sem esse conhecimento, apontado lá pelo Fórum Econômico como um ponto, né, que falta aí para a maioria dos profissionais. Eu tenho cada vez pessoas mais júniores em algumas posições, né, que não têm essa visão crítica para colher ali a resposta do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, né? Eu cito o exemplo do GPT porque é o que é mais utilizado hoje, né? Sim. E aí ele encontra ali uma resposta e acaba tomando aquilo por verdade. Sim. Né? E aí isso pode sim ter um grande impacto, né, dentre outras coisas, na produtividade. Exato, não tem o pensamento crítico, né? Exatamente, né? E aí essa falta de pensamento crítico, né, ou essa falta de análise faz com que, por exemplo, eu vou pegar um caso real, né, que até numa troca com uma outra profissional de treinamento de uma empresa, ela falou que observando ali alguns profissionais mais jovens que trabalham com ela falou assim, eu já fiz aqui, né? Poxa, mas... Aí ela perguntou, mas fulana, você já fez o que você precisava, né? Não, já fiz. Quer dizer, eu não, né? O GPT. Só que quando ela precisou resgatar aquilo para avaliar, todo o trabalho, né? Vamos dizer, 80%, 90% do trabalho precisou ser refeito. Nossa. Por quê? A profissional que jogou aquilo no GPT adotou a resposta como algo verídico, verdadeiro, né? E não teve esse olhar crítico sobre. Nossa. Né? Então, é um ponto que a gente precisa ficar atento, porque utilizar a inteligência artificial da maneira correta pode e com certeza vai potencializar os seus resultados, mas só se você já tiver, né, essa base minimamente estruturada para saber se o que ele está falando faz sentido ou se é uma besteira. Exatamente. Quando você me fala que às vezes a pessoa tem dificuldades para fazer uma pergunta para o ChatGPT, eu fico imaginando essa pessoa fazendo uma pergunta na vida real para uma outra pessoa, não é? E aí a gente já entra numa outra skill, que é a comunicação, não é? Se eu não sei pontuar ali aquilo que eu quero perguntar, meu amigo, deu ruim, não é? Eu não gosto de colocar culpa em uma geração, porque eu acredito que na minha geração, tenho 31 anos, você tá com quantos anos? 39, chegando nos 40. Caramba, 39, não te daria 39 não, pô. Daria 38, brincadeira. Mas eu achei que você tinha uns 35. Não daria 39, daria uns 41, 42. Não. A minha geração teve pessoas problemáticas, a geração do meu pai que tem 74 tiveram pessoas problemáticas, todas as gerações acabam tendo, não tem jeito. Mas o que eu costumo dizer aqui no podcast é o seguinte, que não é um problema cultural a partir do momento que eu tenho a informação. Se eu tenho informação, passa a ser um problema pessoal, não é? E toda vez que a gente está diante de um confronto, e talvez você que esteja ouvindo a gente aqui agora, esteja ouvindo isso e fala, pô, eu tenho uma dificuldade aqui com isso, é a oportunidade de mudança, né, Léo? Exato. E quando você traz, né... E aí é importante a gente olhar para isso, né? Porque às vezes a gente acaba buscando, como você disse, um culpado. Pô, é a geração, né? Eu venho, né? Trago na minha formação, né? Você comentou, me apresentou, né? Como o especialista, né? Porque foi minha última formação em gestão de pessoas, mas no meu histórico eu trago ali a formação em pedagogia, né? Então antes de entrar na educação corporativa, eu tive essa formação de educador. Que legal. E aí a escola, ao longo do caminho, né, ela acaba, às vezes, levando a culpa nesse sentido, né, e isso é algo que é um pouco sensível, mas que eu acho que tem mudado o olhar, né, inclusive as atuais gerações, né, até com alguns questionamentos dentro das escolas, a revisão, né, o novo ensino médio, por exemplo, olhando ali para projeto de vida, né, um desenvolvimento ali de uma estrutura de ensino um pouco diferente, começa a abrir, né, algumas possibilidades. Mas se a gente for olhar, né, e aí, mais uma vez, gente, não estou procurando o culpado, mas a gente não pode abrir mão dessa responsabilidade. Nós somos educados, né, a responder. Sim.
né? A gente não aprendeu ao longo do caminho a fazer boas perguntas. É verdade. Né? Nós fomos educados e às vezes até doutrinados a responder. Você tem ali uma pergunta que você precisa trazer resposta. Sim. Né? Interpretação de textos. Muitas vezes era uma pergunta que você tinha que ir lá no texto procurar uma resposta equivalente e trazer Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. Né? Então isso é algo que se estende, né, ao longo de algum tempo e, como você disse, né, uma vez que eu sei disso, é minha responsabilidade mudar. É verdade. Eu não posso continuar terceirizando, né? Mas, poxa, a culpa é porque eu vim de uma escola, né, que talvez não me deu essa possibilidade. É porque a empresa em que eu trabalho não investe em educação. É porque... Aí vira aquela sequência de lamentação. E não resolve nada. E não resolve nada. Exato. Né? Então, como você disse, uma vez que a gente tem esse conhecimento, é fundamental agir. O legal do nosso trabalho é que a gente entende que, olhando daqui para trás, a gente respeita o que aconteceu, mas daqui para frente dá para fazer diferente. Não é? Exato. Na minha visão, acho que eu já falei sobre isso daqui recentemente, inclusive aqui no podcast, na minha visão como psicólogo, eu vejo que a fase da infância, muitas das vezes, foi negligenciada essa questão das perguntas serem respondidas. Eu tenho um sobrinho que acabou de fazer 6 anos de idade, cara, desde os 3 anos e meio é aquela pergunta, e aí eu observo às vezes a mãe dele e minha irmã, não tem paciência para responder todas as perguntas. Já eu, que tenho essa mente treinada para isso, eu sei a importância das perguntas, eu estimulo ele a cada vez mais dentro daquela pergunta. Se ele me pergunta sobre o Corinthians, vamos falar sobre o Corinthians então. Perguntou agora, vamos embora. Sobre Jesus, vamos falar sobre Jesus, vamos indo. Ou seja, para onde tem oportunidade, eu vou mergulhando com ele, para ele ter a oportunidade de mergulhar cada vez mais nesse conhecimento. Então, se você é pai ou mãe, né, e tem a oportunidade de ter o seu filho pequeno perguntando, cara, aproveita, porque você vai estar formando futuramente uma boa pessoa que vai saber se posicionar, vai saber fazer perguntas e vai ser bom para ele ou para ela. Mas, se você tem essa dor, né, Léo, bora falar sobre isso. Como que eu me desenvolvo, Léo, no longo da minha carreira? Imagina que eu sou um profissional, tô de cara aqui com esse tema agora, eu tô chocado com ele. Por onde eu começo, cara? Pra onde que eu devo olhar? Tá. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? E qualquer caminho, né? Eu acho que parte do autoconhecimento. Sim. Né? Então, o autoconhecimento, seja, né, através de um processo terapêutico, né? E, gente, eu brinco que 10% das pessoas fazem terapia para aprender a lidar com os outros 90% que não fazem. É verdade, isso é verdade. E é fundamental, né? Seja através de processo terapêutico, responder ali um assessment para conhecer um pouco mais, né? Qualquer coisa que aumente a sua autopercepção pode te ajudar, né? Então, falando, para trazer um case mais prático até, né? Sim. Vamos pensar em montar agora um plano de desenvolvimento individual aqui. O famoso PDI. O PDI, isso. Né? O pessoal que está ouvindo esse nosso bate-papo, né? Eu acho que vale super a pena, né? Na construção de qualquer PDI estratégico, você primeiro se conhecer. Sim. Por quê? Você se conhecendo, você consegue montar ali, e aí isso é algo que quase que o passo a passo que eu sigo nos meus processos de mentoria. Né? A primeira sessão com os meus mentorados é justamente, vamos fazer um assessment. Ok, ele tem a devolutiva do assessment, ele passa a conhecer um pouco mais sobre si próprio, né? Sobre as suas tendências de comportamento, né? O seu perfil comportamental, e aí o passo seguinte é traçar, né, como você disse, aonde eu quero chegar. Né? E aonde eu quero chegar depende muito de onde eu estou partindo. Né? Total. E aí os primeiros passos estão justamente nesse ponto. Né? E aí tem algumas ferramentas que são usadas dentro de processos, por exemplo, de negócios e tudo mais. Quando a gente vai montar uma empresa, né, por exemplo, uma das primeiras coisas que você faz é a matriz SWOT. Total.
né? Ou a matriz fofa, né? Traduzindo ali, apontando as suas forças, as suas oportunidades, as suas fraquezas e as ameaças, né? Então, montar uma matriz SWOT própria com quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver, né? Suas fraquezas, as oportunidades que você tem e as ameaças, né? Que, por exemplo, que os ambientes externos ali podem trazer, né? Considerando o que você tem de ponto forte, ponto fraco, já é um primeiro olhar ali, um desenho inicial para você saber o que você precisa desenvolver ou não. Por quê? Se eu falar para vocês, gente, vamos partir aqui olhando lá para a pesquisa, eu comecei falando sobre o futuro do trabalho, né? Gente, vocês têm mais de 100 competências ali, né? E competência é o conhecimento que você precisa adquirir, a habilidade, então você precisa treinar aquilo e a vontade de colocar aquilo em prática, né? A atitude. Sim. A pessoa já dá uma travada ela já, logo de cara. Porque fala, meu, se pra eu ser estratégico eu tenho que desenvolver tudo isso aqui... Ferrou. Não, acaba a minha vida e eu não cheguei na metade. Né? E essa pesquisa olha para o horizonte até 2030. Então é uma coisa muito louca, porque você fala, pô, eu não vou conseguir desenvolver isso tudo até 2030, quando chegar lá, mudou tudo o que eu faço da minha vida. Sim. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente traçar aonde eu estou hoje, como eu identifico isso? Através de autoconhecimento. Isso para você ser uma pessoa melhor, antes de ser profissional, ser uma pessoa melhor, Exato. Né? E aí, pô, Thiago, uma pessoa melhor assim, ela automaticamente... Porque é uma só, né? Exato, será um profissional melhor. Houve o tempo em que as pessoas diferenciavam, né? Ai, isso é o meu lado pessoal, isso é o meu lado trabalho. Não dá. E aí, gente... Desculpa, o dia que minha filha não está bem, seja na empresa, seja no grupo de amigos, eu não vou estar bem porque a minha cabeça vai estar pensando nela. Exatamente. Né? Então, é uma falácia, né? É uma mentira a gente acreditar que a gente divide. Eu tenho caixinhas bem diferentes. Porque a hora que você sai da empresa e vai para casa, você muitas vezes leva o problema da empresa para casa. Exato. A psicologia fala que nós somos um self, né? E self quer dizer ser único, não é? Você é único, cara. Não dá para ficar dividindo assim. Exatamente. Né? E aí, esse buscar ser uma pessoa melhor parte de nós reconhecermos, né? Aonde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar lá, né? Por isso que eu falo que um dos primeiros passos é o autoconhecimento, o segundo é você montar essa matriz SWOT, porque você vai conseguir identificar quais são os pontos fortes, né? O que você carrega ali no seu cinto de utilidades. Eu gosto dos super-heróis, né? Então, fazendo aí uma analogia ao Batman, o que você carrega no seu cinto de utilidades que pode te ajudar nesse processo. Eu vou sair do ponto A, ir para o ponto B, né? Eu vou utilizar a meu favor o que eu tenho de ponto forte, as minhas potências, né? E eu preciso conhecer também os meus pontos fracos, que muitas vezes é o que a gente quer ignorar, né? A gente foi treinado ao longo da vida a não olhar para as nossas sombras, né? E isso é algo que no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento, a gente acaba tendo contato, né? E aí a grande riqueza, né, a pérola de um processo assim é justamente você olhar para isso, reconhecer, né? E aí, citando, né? Eu gosto bastante de citar filmes da Disney e tudo mais. É algo que acaba criando uma conexão muito grande com a minha filha. A gente acaba trocando muito sobre sentimentos e tudo mais. E aí, para quem não assistiu Divertidamente, né? Um filmaço, né? O que a gente precisa, né? A grande sacada, assim como as emoções da Riley ali em um determinado momento abrem o cofre, né? A gente precisa abrir aquele cofre que tá lá guardado com algumas coisas que não são tão legais, né? E reconhecer. Uma vez que eu reconheço, poxa, eu sou explosivo, né? Eu, sob pressão, fico mal educado. Isso não é legal de se falar, isso não é legal, mas a partir do momento que eu sei disso, eu me dou o poder de mudar. Exato. Né? E aí, sabendo disso, né, quando eu olho lá para as skills, que eu preciso ser uma pessoa que tem flexibilidade, que tem adaptabilidade, né, que são aí
skills buscados hoje pelas empresas. Anota esses nomes, porque isso daqui é muito importante. Né, que são essas competências necessárias. Saber que eu não lido bem com isso me dá um poder gigantesco, porque agora eu sei exatamente o que eu preciso mudar. Eu vou mudar totalmente, né? Eu vou deixar de... Por exemplo, eu gosto muito de, em alguns aspectos, ter um planejamento mais estruturado. Mas dentro, né, do mundo volátil, né, que a gente tem vivido hoje, né, para quem... vocês podem pesquisar depois, né, os conceitos de mundo VUCA, BANI. Gente, dentro do mundo que a gente vive hoje, cara, as coisas mudam a todo momento. Então, até dentro das empresas, quando a gente olha para planejamento estratégico, né, foi o tempo em que se fazia planejamento para os próximos 5, 10 anos. Hoje, qual tem sido a estratégia? Eu monto um planejamento, sim, com esse olhar de 5 ou 10 anos, mas eu faço semestralmente a revisão disso. Por quê? As coisas têm mudado com muita velocidade. As coisas mudam. E se eu me prender a essa estratégia apenas, eu posso, no meio do caminho, né, o que antes era o caminho certo, eu posso começar a me desviar e não atingir o ponto que eu esperava, né, lá o meu ponto B. E isso vale, gente, tanto para empresas quanto para gente, para quem está desenhando ali uma carreira mais estratégica. Né? Então, a todo momento, eu preciso sim mirar, né, o que eu quero. Quero me tornar, né, eu vou trazer o exemplo mais comum, que as pessoas normalmente relacionam, né, a carreira a um cargo. Né? A carreira ela vai muito além disso. Muito. Né? São todas as experiências que a gente viveu ali ao longo daquele período, né, independente do cargo que a gente ocupou. Porque quando eu olho hoje, né, às vezes à frente, né, em uma posição de liderança, cara, muitos dos aprendizados, né, o macete, vamos dizer assim, do dia a dia vem de algo que eu aprendi quando eu estava ali em uma posição inicial. Né? Eu lembro de aprendizados que eu tive lá atrás, quando ingressei sabe assim, minha primeira experiência que foi como auxiliar de balconista numa papelaria. Nossa. Né? E aí, algumas coisas que eu aprendi lá atrás, vendo, né, o dono da papelaria negociar com alguns fornecedores, eu uso até hoje. São princípios, né? Exatamente. Né? E aí, quando falamos, né, de construir um PDI, é fundamental que você tenha essa clareza de revisitá-lo de tempos em tempos, porque o mundo muda a todo momento, e se você não rever o seu planejamento, né, o seu plano, você corre o risco de começar a ir por um caminho que não é o ideal. E se tornar obsoleto, né? Né? Então, dentro desse cenário, busquem o autoconhecimento, façam essa análise do que vocês têm aí como potências, né? E olhem para os pontos de desenvolvimento. Como vocês ampliam o conhecimento, o repertório de pontos a desenvolver? Perguntando. Pergunta para quem vive com você no dia a dia, porque aí é a pessoa que enxerga, né, todos os seus aspectos. Pergunta, e aí? O que eu faço? Né, como eu lido nessas situações? Me dá aqui não vou ficar bravo, né? E aí o exercício peça esse feedback, peça esse retorno das pessoas com quem você convive e no final só agradeça. Não fala nada. Não fala... cara, essa pessoa te deu uma pérola. Exato, para você trabalhar. É a oportunidade de melhoria. Exato. Quando você ganha um presente às vezes que você não gostou tanto no aniversário, uma gravata com um pato gigante que você ganhou da sua tia, você fala, pô, obrigado. Depois você vai e troca. Você vai usar? Não. Depois você vai olhar para aquilo e falar, e aí, o que eu faço com isso? Sim. É a mesma coisa do feedback. Sim. Né? Você pediu para uma pessoa um retorno sobre o seu comportamento, recebe, agradece, guarda aquilo, depois você avalia, o que eu faço com isso? Isso me traz possibilidade de melhoria? Não. Às vezes, não. E aí você guarda, coloca no seu cofre, como a Riley fez, ou às vezes, você pode só jogar fora. Fala, beleza, e tá tudo bem.
né? Mas você saber que você não é a última bolacha no pacote e que sim, você tem pontos a desenvolver, é fundamental para você conseguir se tornar uma pessoa melhor e se tornar uma pessoa mais relevante ao longo da sua carreira. Sim. Eu costumo dizer para os meus mentorados que o feedback, quando ele vem de forma assertiva, é como se a gente estivesse pedindo para a pessoa colocar um espelho na nossa frente. A gente consegue enxergar coisas que sozinho nós não temos condições de enxergar, né? Então é totalmente necessário. E quem faz esse tipo de coisa é quem já tem uma maturidade, né, Léo? E quem de fato ama a gente. É verdade. Porque a pessoa que não liga tanto pra gente, ela não vai correr o risco de se indispor conosco falando a verdade. Exato, exato. Então, assim, quem de fato te ama é a pessoa que vai apontar ali, olha, isso aqui é um problema seu. Exato, exato. Faz total sentido. Cara, desse comecinho que você trouxe aqui, uma coisa que eu acho que é muito bacana destacar é essa questão do autoconhecimento, a clareza. Hoje em dia existem tantas distrações. Às vezes a gente tá no celular. Hoje mesmo eu fiz um compromisso pessoal. Cara, não vou acessar Instagram, a menos que seja para eu entrar e subir algum vídeo, postar alguma coisa que faz parte do meu trabalho. Mas eu fiz um comprometimento comigo mesmo de não perder tempo com coisas que não fazem sentido, sabe? Obesidade cognitiva, tem até aquele termo que você já deve saber, o brain rot, né, que é o cérebro podre, e a gente precisa prestar muita atenção. Mas não só no celular, na vida, carreira também a gente tem distrações. Às vezes tem uma coisa que nos chama a atenção aqui, mas também tem outra coisa que nos chama a atenção lá. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, nesses 31 anos de vida, cara, eu preciso entender o que eu quero de fato fazer, porque senão eu vou gastar tempo e energia, que são dois recursos escassos, de uma forma que não vai dar para voltar atrás. Então, quanto antes eu calar essas vozes que tentam me tirar a atenção daquilo que eu preciso fazer, melhor. E aí talvez essa pessoa que esteja ouvindo a gente aqui agora não tenha tanta certeza do que vai fazer ainda, mas provavelmente ela já sabe o que não quer fazer e talvez ela esteja fazendo, né? Sim, e eu acho que esse é um excelente ponto de partida, né? Estava conversando ontem isso com uma amiga e nós falamos justamente sobre a importância dos itens não negociáveis na vida da gente. Uhum. Né? Às vezes, principalmente, né, para quem está no início de carreira, ou às vezes para quem está ali pensando numa transição de carreira, não está tão claro, aonde eu quero chegar, né? Eu acho que o ponto de partida inicial é do que eu não abro mão dentro desse cenário, seja na vida pessoal ou profissional. Uma vez que eu sei do que eu não abro mão, tá tudo bem eu não saber exatamente aonde eu quero ir. É importante eu ter esse norte. Uhum. Né? Até porque, gente, hoje eu sei todos os espaços de aprendizagem que eu tive ao longo da minha carreira, mas hoje, olhando para trás, há 10 anos atrás eu não tinha essa clareza tão grande, inclusive dos não negociáveis. Né? Ao longo do caminho, né, a gente começa a perceber, poxa, isso aqui não é legal. Uhum. Isso aqui não é bacana. Uhum. Né? Não vou tolerar esse tipo de situação, seja em um relacionamento pessoal, e aí entram amigos, familiares, empresas, enfim, qualquer relacionamento, né? Isso é uma lógica de relacionamento abusivo, isso não é negociável para mim, mas ao mesmo tempo, a gente sabendo disso, sabendo do que a gente não abre mão, fica muito mais fácil a gente ter essa clareza do caminho que eu vou percorrer, inclusive pensando, né, em conduta ética e tudo mais, né, eu não abro mão de ser justo. Né? Então, a tendência é que eu, como pessoa e como profissional, vou tomar ações mais justas. Né? Eu não abro mão, né, de atingir resultados, mas sem deixar um rastro de sangue. Né? Isso lá atrás era algo que eu fazia. Sim. Né? Mas ao longo do caminho eu falei, não, isso não é legal. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento,
E aí veio de um feedback, né? Pô, Léo, às vezes você entrega, mas você entrega com rastro de sangue. Opa, não quero fazer isso. A gente vai ajustando, né, essa rota. E aí, o como fazer, né, não se culpem, gente, porque as mídias sociais, né, no geral, as redes sociais, elas estão aí. Você deu o exemplo de uma, mas existem diversas. E aí, uma dica prática até, tá, gente? O que eu fiz pensando em me tornar um pouquinho mais produtivo na minha vida. Sim. Porque uma vez que você começa a rolar o feed, cara, é um... Enxurrada de dopamina e vai que vai. Exato. Né? E aí é um ponto de atenção já, gente. Muito cuidado com o que você está consumindo. Total. Né? Porque esse apodrecimento do cérebro está muito relacionado ao que você consome. Né? Assim como a gente precisa tomar cuidado, né, com eu preciso cuidar do meu corpo e tudo mais, né, vou adotar uma dieta equilibrada, balanceada para cuidar do corpo físico, gente, isso aqui também é um músculo. Nossa. Eu preciso alimentar o meu cérebro de algo que de fato me nutra. Né? E aí, quando falamos das redes sociais, o que eu fiz no meu celular? Eu tirei as redes sociais do fácil acesso. Eu criei uma pasta e aí as redes sociais estão lá dentro. Você dificultou. Eu dificultei o acesso. Né? E aí, só de eu retirar dali, eu coloquei algumas outras ferramentas que eu uso para produzir. Inclusive, em breve, eu devo ter novidade, tá? Que legal. Eu tô escrevendo um livro voltado para autodesenvolvimento. Que bacana. Vai vir aqui lançar. Venho. Opa. Pô, sem dúvida. Te trago um exemplar também. Que honra, eu já tenho o meu garantido. Tchau. Mas o que acontece, né? Eu coloquei ali algumas ferramentas que me ajudam, né? Às vezes, no trajeto, né? Poxa, tô ali no metrô, sentei, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar rolando o feed, eu começo a produzir e trabalhar nisso, né? Então, são algumas ações simples, mas que ajudam a gente, sim, a ser mais produtivo no dia a dia. Né? E aí, ser mais produtivo para aquilo que a gente quer lá no final. Né? Então, por exemplo, falando, né, sobre legado e tudo mais, né? Eu li uma vez sobre a importância de o deixar legado, né, com alguns entregáveis na vida, né? O ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Então já tenho a minha árvore plantada, apesar de morar em apartamento, eu tô transformando minha sala no jardim botânico. Eu tenho um abacateiro na sala, pra você ter ideia. Que isso, cara? Sério. Caramba. Vai chegar um momento que eu vou precisar replantá-lo, porque ele já tá virando uma jovem arvorezinha. Sim. Mas, e aí, a escrita do livro, por exemplo, né? Eu acho que se conecta muito com esse objetivo de deixar algo, né? E, de fato, plantar essa sementinha, né? Às vezes a gente se preocupa muito com, como que eu vou fazer isso no dia a dia? Então, assim, dentro da Saber eu tenho as entregas que eu faço para a pessoa jurídica, eu tenho as entregas que eu faço para a pessoa física ali através dos processos de mentoria, mas e para aquela pessoa que às vezes, né, ou não tem acesso, ou não consegue chegar, né, até um processo ali estruturado de mentoria. Pô, ela vai ter acesso, né, fazendo alguns exercícios ali, né, e ao mesmo tempo acompanhando, né, essa história através desse livro. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente falava há pouco, né, do aonde a gente quer chegar, né, qual que é o objetivo. Pô, se a minha meta de vida é desenvolver pessoas, eu preciso ter ações que me levem para isso. Ai, o meu livro será um best-seller? Pô, não faço ideia. Mas... eu sei que eu vou entregar o livro. Eu sei que eu vou entregar o livro e que ele vai me deixar mais próximo dessa minha visão, né, de futuro, de ser alguém que desenvolve pessoas. Cara, eu já provei isso. Parece que é bobo, de certa forma, não é? Você parar pra ter esses momentos de foco no momento meio que incomum, mas faz toda a diferença. Eu escrevi meu livro também, comecei a escrever em 2019. E eu lembro, na época eu trabalhava lá na Soft Trade, eu morava aqui na cidade de Osasco na época e pegava ônibus e trem pra poder chegar até a Soft lá na Berrini. Cara, o meu livro, ele nasceu do bloco de notas do celular. Porque eu tava no trem, eu tava no ônibus, cara, eu tinha ideias. O que eu fazia?
tive uma ideia, vou pesquisar. Tive uma ideia, vou escrever. Naquela época, eu acordava às 5 horas da manhã pra escrever ou pesquisar das 5 às 6, cara, pra fazer o negócio funcionar. Quando eu não tinha aula na faculdade, eu ficava até mais tarde no trabalho pra fazer o negócio funcionar. E eu nunca vou me esquecer, o livro ficou pronto no período da pandemia, e aí o carro entregou enfim, não é a livraria, a Gráfica. Gráfica entregou uma tiragem na minha casa. E, cara, na hora que chegou, eu comecei a chorar, cara. Porque, como assim? Um cara que repetiu a 8ª série, um cara que veio de um bairro de periferia, com pai e mãe simples, né? Meu pai se aposentou sendo profissional de segurança patrimonial. E minha mãe do lar. Tipo, como assim? Eu escrevi um livro, não é? E vale a pena. Esse tipo de esforço vale a pena. Você abrir mão de coisas que são ineficientes, que só vão te dar um conforto momentâneo, mas depois vai ter um preço alto na sua improdutividade, vale a pena, né? Você abrir mão e se posicionar para as coisas importantes da vida. Ontem mesmo, eu tava dando um treinamento para líderes, e aí, linkando com isso que você falou, que é importante a pessoa saber aquilo que ela não quer fazer, e, né, para ter mais clareza. Eu perguntei para eles, quais são os seus valores pessoais? Depois, quais são os seus valores profissionais? Nos valores pessoais é família, cuidar do corpo, aquela coisa toda. Nos valores profissionais é ser um profissional de excelência, ser um profissional disruptivo. Tem uma virtude que a gente trabalha lá, que é a capacidade de experimentação, trazer, né, inovação ali sempre. Aí eu falei, beleza, olha para tua agenda. O quanto disso que você acredita está sendo refletido na sua agenda? Aí todo mundo começou a olhar um pra cara do outro, com aquela cara de cri-cri, não é? Cara, isso é importante. Eu até te perguntaria isso no final, mas quais conselhos você daria pro Léo, que você começou a trabalhar com que idade? Comecei com 17 para 18. Quais conselhos você daria pro Léo que começou lá atrás, se você tivesse a oportunidade? Cara, segue que você vai chegar lá. Eu acho que essa seria a frase, sabe? Porque até trazendo, agora conectando com um termo que a gente tem utilizado bastante hoje, que é o lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. E algo que você trouxe, né? Falando sobre a sua história, enquanto você falava, eu me lembrei da minha também, né? E assim, alguém que veio da escola pública, que passou, sabe assim, fez escola técnica depois, também pública, me formei, né, a faculdade na época eu fiz com o auxílio, né, da bolsa, do ProUni. Eu lembro que levei minha avó na minha formatura, né, na colação de grau, e a minha avó hoje já é falecida, e ela falou assim, nossa, Léo, parabéns, você é o primeiro. E eu falei, e pode ser que eu comece a chorar, tá, gente? Tá em casa. Mas tô bem com isso também. E ela falou, nossa, você é o primeiro. Eu, o quê, vó? Falou, não, você é o primeiro a me trazer num lugar desse. Eu falei, pô, que bacana, obrigado. E obrigado por... e aí eu acho que isso é algo que é fundamental, porque às vezes a gente fica com um olhar muito no futuro e não deixa de olhar de onde nós viemos. É verdade. Né? E é fundamental para que você, né, consiga executar algumas coisas, exercer gratidão na nossa vida. Né? Gratidão é algo que precisa... eu comecei a exercer gratidão muito conscientemente, né, de maneira... reforçando ali, né, o obrigado por isso. Intencional. Hoje eu me vejo agradecendo as coisas muito naturalmente independente da crença, né, que cada um tenha, mas prosperidade e abundância ela se manifesta a partir desse momento de gratidão. Isso é verdade. Né? E é muito legal. A minha filha, por exemplo, né, a gente estava conversando, ela falou, ai papai, eu quero quero montar no meu quarto um cantinho de gratidão. Nossa, cara. E aí é quando você olha e fala, pô, que bacana, eu acho que a gente tá indo no caminho certo. Nossa. E por que eu falo isso, né, e trouxe essa história da minha avó?
para responder a sua pergunta, né, do que eu diria pro Sim. Leonardo lá mais jovem. Porque às vezes a gente tá mirando tanto aonde a gente quer chegar que a gente acaba passando, né, por todas as situações, as conquistas que nós temos de maneira muito automática. E poxa, eu preciso terminar minha graduação. Agora eu preciso de fazer uma pós. Nossa, eu virei analista júnior, eu quero ser analista pleno, analista sênior, eu quero ser especialista, quero ser gerente, quero virar diretor, eu quero dominar o mundo. E a gente, nessa ânsia de mais e mais e mais, a gente não olha de onde nós viemos e parece que cada vez está mais distante aonde eu quero chegar, porque o mundo está em constante movimento, né? E aí eu miro só lá na frente e paro de olhar de onde eu vim. E aí quando eu paro de fazer isso, primeiro, né? Eu deixo de ser grato às minhas raízes. Sim. Né? E isso é fundamental. Né? Se minha avó não tivesse tido as ações que ela teve para possibilitar para os meus pais o que eles tiveram, se meus pais não tivessem tido, né, as renúncias que eles tiveram de fazer para que eu tivesse chegado onde eu estou, né? E aí tem uma pesquisa, inclusive, que comprova isso, eu não me lembro agora qual é a fonte, mas de que a geração seguinte, ela sempre atinge um grau de formação maior do que a geração anterior. Então, uma vez que eu cheguei até a pós-graduação, a tendência da minha filha, né, ter os estudos de maneira como algo muito natural na vida dela e atingir o nível seguinte. Né? Isso comprovadamente acontece. Né? A geração seguinte ela tende a atingir um nível de evolução maior em diferentes aspectos do que a geração anterior. E aí, para que a gente consiga fazer isso, é fundamental o sentimento de gratidão. Sim. E para eu ter gratidão, né, gratidão consciente, né, intencional, muitas vezes se manifesta celebrando as pequenas conquistas que nós temos. Mas para eu saber que aquilo é uma conquista, eu preciso saber de onde eu vim. Né? Então fica essa provocação dentro do PDI, da carreira estratégica, da vida estratégica, seja lá como for, né? É fundamental esse sentimento de gratidão, porque o Leonardo explosivo lá de trás me ajudou a ser o Leonardo que eu sou hoje, porque eu sou extremamente grato. Né? Fantástico. Então, cara, eu acho que é um pouco disso, sabe? Olha lá pra trás, reconhece, porque senão parece que a gente tá o tempo inteiro correndo, né? E só o fato de você reconhecer os seus pontos de desenvolvimento, cara, isso já é um avanço gigantesco. Tem gente que passa a vida inteira sem olhar, né, para os pontos de sombra. É verdade. Então, se você tá aqui nesse podcast ouvindo isso, buscando se desenvolver, é fundamental, gente, para que você seja uma pessoa melhor. Né? Muito bom. Tem nas mentorias que eu cuido, tem uma soft skill chamada autoconfiança. E aí tem um pilar de autoconfiança que eu pergunto para a pessoa sobre como que ela reage quando ela recebe algum tipo de reconhecimento, né? Seja um elogio em público, ou um elogio privado, ou seja, até aumento salarial, ou qualquer coisa parecida assim. E aí tem pessoas de alta performance que falam para mim o seguinte, assim, não são poucos. Olha para mim e fala o seguinte, eu olho aquilo e já vou correr atrás do próximo objetivo. Cara, não para desfrutar. Não para sentir o sabor. Augusto Cury, ele diz o seguinte, nós tomamos um copo com água e a gente não consegue sentir o sabor da água porque sempre estamos pensando na nossa próxima atividade que a gente vai fazer depois de beber aquela água. A gente não consegue saborear, porque a nossa cabeça está sempre sequestrada ali pro futuro. E, cara, isso que você trouxe, isso que você falou, é fantástico, porque não tem como você ser um profissional de excelência se você não for uma pessoa de excelência. Como a gente costuma ouvir, né? Se eu quero ter um CNPJ forte, eu preciso ter um CPF forte. Eu traduzo isso para carreira, não é? Se eu quero ter uma carreira de sucesso, eu preciso cuidar do meu CPF. E existem princípios das quais a gente não pode abrir mão de nenhuma hipótese, cara. Isso é importantíssimo. Léo, tem um problema com você, cara. O tempo passa muito rápido.
Pois é, né? Esse pessoal que gosta de falar, a gente Meu Deus do céu, cara. Mas vamos lá. Ok. Autoconhecimento é o princípio, clareza. Depois, quais são as outras habilidades que você vê que faz sentido para uma pessoa que quer se desenvolver? Inclusive, deixa eu já puxar um ponto aqui que eu ia te trazer lá na frente. Olhando para essa questão de a inteligência artificial cada vez mais ganhando força. Como que eu não me torno obsoleto diante de um mercado ultra competitivo? O que além de autoconhecimento eu preciso fazer comportamentalmente e também, na sua visão, vai ter inúmeros profissionais de inúmeras áreas nos ouvindo, né? Mas para onde que eu deveria ir para desenvolver a minha carreira? Tá. Uma competência que é chave é o protagonismo, a autorresponsabilização, né? E aí eu vou trazer alguns pontos, vai parecer meio que um checklist, mas eu acho que é um ponto importante para que as pessoas tenham como ponto de partida mesmo, né? Então, autorresponsabilização. Tá. O tempo todo. Não interessa aonde você está, sempre vai ter alguém, sabe, assim, se eu olho para o outro, mas é porque o outro... Você deixa de olhar para si próprio, de entregar o que você pode, né, o que você tem ali como potência. Nós falamos sobre as ações inegociáveis e tudo mais, né, que são um norteador para onde você pode chegar, e conectando com o autoconhecimento, é fundamental dentro desse processo entender aquilo que me faz sorrir, né? O que me faz atingir o flow, o que eu faço e que eu faria até de graça, né? Porque quando eu faço, eu viajo e tá tudo certo e é aquilo. Cara, ao longo das minhas experiências, né, teve um tempo que eu trabalhei em uma empresa que, dentre outras empresas, prestava serviço para mineradoras. E aí tem uma coisa na mineradora de metais preciosos, por exemplo, quando a gente fala de ouro, que é encontrar o veio, né? A partir do momento que eu estou minerando, eu encontrei ali o caminho do ouro. Cara, é aquele caminho que eu tenho que seguir, porque é onde, né, estará ali todo a possibilidade, né, o maior potencial de extração do minério dentro daquela mina. Então, eu brinco que o flow da gente o flow da gente está, né, para nossa carreira, assim como o veio está para a mineradora. Que né? fantástico. Eu gosto bastante dessa analogia porque se eu estou trabalhando, né, se eu estou pagando os meus boletos, fazendo algo que eu faria até de graça, a tendência é que sim, eu tenha alta performance nisso, né? É claro que a gente precisa ter alguns cuidados em relação aos nossos itens, né, não negociáveis, porque a maior taxa, falando de saúde mental agora, né, a maior taxa de adoecimento, por exemplo, quem atinge o burnout com mais facilidade é quem ama o que faz. Exatamente. Né? Então é fundamental que eu tenha esses limites muito claros, esses valores pessoais muito claros, muito bem desenhados, né? Identifique possíveis incongruências, né, que eu encontro ali no dia a dia. Por exemplo, um valor pessoal para mim é cuidar da minha alimentação. Mas no dia a dia na empresa eu estou vivendo de fast food porque eu sequer paro para fazer a minha refeição. Poxa, isso é um ponto de incongruência que está afetando lá os meus valores pessoais. Sim. Isso pode gerar um problema futuro. Sim. Seja de exaustão, né, ou, dependendo do caso, né, até algo um pouco mais grave, Sim. que é o queimar ali o palitinho até o final. Exato. Então, voltando, né, para essa questão, acho que trabalhar com o que te faz sorrir te dá uma possibilidade muito grande de atingir o flow e a alta performance. Como me tornar relevante no mercado? Gente, eu não tenho uma resposta pronta para dar para vocês. E agora é aquele sentimento, né, que vem de, pô, como assim, velho? O cara começou falando de carreira e não vai me dar uma resposta. Falou do veio. E não vai me dar uma resposta pronta. Gente, é fundamental, né, para que eu seja relevante, que eu resolva problemas. E aonde estão esses problemas? Na área de atuação de cada um.
né? Então, se eu falar para vocês, olha, produtividade é fundamental, né? Então seja produtivo. Ok, falei tudo e falei nada. Exato. Como que eu sou produtivo, então? Me dá de maneira mais prática isso, né? Depende muito do quê. Para uma pessoa que trabalha, por exemplo, e aí eu vou trazer um olhar, né, para a área de TI, porque é onde por muito tempo falou-se sobre... Nós começamos a nossa conversa falando sobre apagão de talentos, né? Sim. Então, a área de TI é onde por muito tempo olhou-se como uma área onde estava tendo ali, assim como o apagão de líderes, o apagão de talentos na área de tecnologia. Sim. Cara, hoje uma inteligência artificial consegue programar e entregar um código pronto. É verdade. Aonde que eu preciso do ser humano? Nas interações sociais. Na ponta. Nas duas pontas, tá? Não só para pedir a programação, mas entender, por exemplo, vou desenvolver um aplicativo. Tá, em que isso ajuda no dia a dia? Né? Se você quer ser relevante, você precisa resolver problemas das pessoas no dia a dia. Né? E isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É verdade. Eu quero que a minha empresa vire um unicórnio. Bacana. O que você vai resolver de problema no dia a dia? Né? E muitas vezes a gente acaba ali querendo resolver ou querendo trazer uma solução. Isso às vezes funciona, tá? O Jobs, por exemplo, né? Steve Jobs, ele trouxe pra gente smartphone, iPad, enfim, ele criou ali uma demanda por algo que até então as pessoas não conheciam. Sim. Então existe essa possibilidade, né? Mas se eu quero de fato ajudar a vida das pessoas, né? Se eu quero de fato me tornar relevante, em que eu estou ajudando as pessoas no dia a dia? Porque muitas vezes, e aí isso acaba sendo um problema, né? Tanto de quem está dentro de uma relação CLT, quanto de quem vai empreender. Eu quero fazer aqui, né? Existe um preciosismo, às vezes, né? Pelo negócio que a gente vai desenvolver, ou pelo que eu vou fazer, mas tá, em que isso ajuda? O que isso resolve a vida das pessoas? Então, muita da relevância, né, do papel estratégico no dia a dia está conectado ao problema que você vai resolver. Então, olhando, né, dentro das áreas em que a gente atua, é fundamental eu identificar o que está faltando quando eu falo de mão de obra, né, dentro das empresas. Poxa, falta visão crítica. As pessoas estão olhando ali somente para a entrega do GPT. Pô, e aí? Como que eu posso resolver isso? Tem um filme que eu gosto, né, que chama Os Estagiários. É de um senhorzinho? Ou não? Não, esse é um senhor estagiário. É um senhor outro. Estagiário, verdade. Os Estagiários é um que é baseado, né, na história do Google. Tal. São dois profissionais. Já assisti. São dois profissionais sêniores ali, né? E aí isso eu acho que casa muito bem com a aprendizagem ao longo da vida e com o upskilling e reskilling que a gente falou no início da nossa conversa. Sim. Né? São dois profissionais ali que eram muito bons em vendas e aí eles se veem num determinado momento fora do mercado. Sim. E aí eles entram no Google, né? E aí tem... Nossa, é muito legal esse filme. Pra quem não assistiu ainda, gente, procurem nos streams, vale a pena, porque ele trata tanto de upskilling, reskilling, aprendizagem ao longo da vida, esse olhar, né, pro que a gente tem de potência dentro da gente. E é muito legal porque um dos personagens ali, né, ele se vê num determinado momento, tipo, pô, eu não sou o cara da programação, eu não sou o cara que vai resolver aqui isso tudo, mas o cara tinha um storytelling de vendas absurdo, né? E isso também é complementar ali. Não adianta eu ter uma excelente solução se eu não sei engajar as pessoas dentro daquela solução. Se eu não tenho um storytelling que cativa, né? E isso é algo, né, que até enquanto saber, né, eu fui procurado por algumas empresas
para trabalhar. Porque uma das dores do mercado hoje é engajamento. Quem é o responsável por engajamento nas empresas? O líder. Mas para o líder engajar, ele precisa ter um storytelling interessante, que cativa. Tem um poder de persuasão, né? Eu me lembrei de uma cena do filme, desse personagem, tinha um engenheiro de software lá do Google, eles estavam quebrando cabeça em uma competição, né? Precisava resolver para ganhar a competição, a equipe deles e tal. Aí chegou um momento que o engenheiro de software fez vários cálculos lá e falou para ele, tá vendo aqui? Não dá, não é possível. Esse cara virou e falou assim, meu amigo, foi um ser humano que desenvolveu isso? Foi. Então é possível. Vamos fazer engenharia reversa. E ele convenceu aquele engenheiro, o cara fez engenharia reversa e chegou na solução. Eu falei, caracas, isso que é preciso, né, cara? Exato. Saber negociar, saber persuadir, isso é importante. E dentro de um ambiente, né, onde cada vez mais fala-se de inteligência artificial, de interação com máquinas, a nossa diferença, a nossa potência enquanto seres humanos está justamente aí. Exato. Né? E aí, com uma interação grande dentro das empresas, né, na área de RH, é um ponto que eu acabo trazendo muitas vezes, né? Poxa, eu tô perdendo a pior, assim, o que é mais essencial ali, né, do recursos humanos, que é humano, né? Aonde que eu preciso? Todo o resto que pode ser automatizado, cara, isso aí a gente resolve. Né? E aí, às vezes, a pessoa está lá preocupada no dia a dia, focada nas atividades processuais e não dão tanta importância para o que é mais importante, que é a conexão humana, né, com a outra pessoa que chega ali. É verdade. Né? Jung fala, né, não importa, eu não lembro a frase completa, né, mas que ao final, né, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então... É por aí, eu não sou tão fã de Jung, mas é por aí. Isso é fundamental, gente. Total. Então, se você quer ser relevante, se você quer criar uma carreira de sucesso e tudo mais, olhe para os problemas, né, e não fuja deles. Né? Tenha esse processo de autorresponsabilização. O que eu posso fazer para, de alguma forma, ajudar a resolver isso? Né? E aí, só para a gente já caminhar, né, para o final dessa resposta, né? Quando olhamos para tudo, a gente acaba não focando em nada, né? A gente tem possibilidade de desenvolvimento em várias áreas. Como eu falei, se a gente for olhar só para a pesquisa lá do Fórum Econômico Mundial, tem mais de 100 competências a serem desenvolvidas. Sim. Se eu for olhar para conhecimentos necessários para isso, ultrapassa os 1000 fácil. Sim. Né? Então, o que eu preciso? Cara, olha lá para o final da sua linha, onde você quer chegar, e começa a desenhar isso. Né? Tenho todas essas possibilidades aqui, né, de investimento, mas eu tenho alguns recursos que são escassos e que são caros para mim. Né? Eu não estou falando do dinheiro, estou falando de tempo mesmo. Uhum. Né? Então, se eu tenho esses recursos que são escassos e que eu preciso escolher, né, ter estratégia de onde eu vou alocá-los, eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso olhar lá para o meu orçamento, escolher estrategicamente e avaliar, né? O que mais me aproxima de onde eu quero chegar, o que mais me afasta de onde eu quero chegar. E aí eu acho que, tendo esse olhar, a gente consegue ir construindo aí ações que, gente, não sou eu, não é o Thiago que vai apontar e falar, olha, essa ação aqui é o que vai definir o seu sucesso. Né? Eu acho que a pergunta-chave a todo momento é: isso te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar? Me aproxima. Então, beleza. É uma virtude ou é um vício, né? Passar um tempo lá no Instagram te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar? E tá tudo bem. Se você quer, né, por exemplo, eu quero atingir 1 milhão de seguidores. Talvez passar o tempo ali rolando o feed, se conectando com outras pessoas, te aproxime de onde você quer chegar. Né? Mas tudo depende do aonde você quer chegar com isso. Né? Eu quero chegar num caminho diferente e é por isso que eu afastei até essa questão, porque estava se tornando um vício, e coloquei as minhas mídias sociais lá dentro de uma pastinha para dificultar o acesso. É a mesma coisa, eu quero ter uma dieta boa em casa. Refrigerante não vai entrar em casa. Né? Eu vou substituir por água, vou substituir
Tipo, ai, poxa, às vezes eu quero algo diferente. Beleza, eu tenho água com gás e um limãozinho lá que eu espremo, né, a fruta, e tá ótimo. Exato. Então, eu acho que esse cuidado com os nossos hábitos fazem total diferença para a gente se tornar seres humanos, né, e termos carreiras de alta performance, com entrega de resultados que de fato mudem a vida das pessoas. Muito bom. Você acredita, cara, que todo mundo, todo ser humano que tá no planeta carrega algo de especial, assim, que de fato... por exemplo, tem muita gente que fala assim, cara, eu não consigo entender esse tal desse propósito. Não consigo entender qual que é o meu lugar no mundo, né? E eu tenho dificuldades, eu acho que eu tô trabalhando num lugar errado. Você acredita que todo mundo nasceu com uma missão, da qual, se ela executar essa missão, de certa forma, ela vai atingir esse estado de flow que você falou agora há pouco, ou não? Como eu disse, né, independente da crença, cara, me perdoe agora, porque eu sempre confundo, eu sempre a cito e confundo, mas tem uma filósofa da Nova Acrópole, professora Lúcia Helena Galvão, e aí me perdoem se eu falhei agora na citação. Ela fala que, e eu acredito muito nisso, né? Cara, a gente tá aqui, fica inclusive a dica para vocês buscarem alguns conteúdos dela, assistirem ela tem algumas palestras fantásticas. Legal. E aí uma fala dela é de que a gente, enquanto está aqui, tem várias coisas que acontecem que não estão sobre a nossa gestão, sobre o nosso domínio. Sim. Mas a todo momento eu posso escolher a forma como eu vou agir, a forma como eu vou impactar as pessoas ao meu redor, né? E se a gente tem a possibilidade de fazer algo que nos faz feliz, né? Se a gente tem a possibilidade de fazer isso, e a gente às vezes tem essa missão muito clara, às vezes a gente vai descobrindo isso ao longo do caminho e tá tudo bem, né? Eu acho que faz muito peraí, eu tava indo por um caminho Pensando bem, deixa... às vezes eu preciso calar as vozes da minha cabeça, gente, porque há muita gente falando ao mesmo tempo. E aí a gente precisa, opa, pera, calma. Não, agora deixa eu falar. Vamos lá. Eu vou pedir licença agora para expor as minhas crenças também, tá? Eu acredito sim que a gente vem para esse mundo com uma missão. Sim. Né? Que às vezes é mais clara, às vezes a gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. Eu demorei, acho que, 26 anos da minha vida pra descobrir, cara. E penei muito antes de descobrir. Então eu entendo quem tem essa dor. E tá tudo bem também, né? Sim, porque eu acho que o aprendizado que a gente tem ao longo do caminho está diretamente ligado a esse descobrimento, né, da nossa missão. São tijolos, né? São tijolos. Né? E aí por isso que a gente não pode negar de onde nós viemos. Total. Faz total sentido, né, quando eu falo de flow e tudo mais, de fazer aquilo que faz a gente sorrir, né? Se você já descobriu a missão, tá muito claro. Né? Tem algumas ferramentas hoje, né, algumas... quando falamos de propósito, por exemplo, né, tem algumas leituras que são interessantes, e aí fica a dica do Ikigai, por exemplo, né? Fantástico. Tem alguns exercícios práticos, inclusive, né, para você construir ali o seu propósito de vida, que inclusive, né, o Ikigai ele nasce de uma pesquisa olhando ali para a longevidade, né? Sim. Nos países que são mais longevos, onde as pessoas vivem mais, o que eles têm em comum? Né? E aí em diferentes culturas tem diferentes termos para isso, né? Na cultura japonesa nasce o Ikigai, que é o meu motivo, a minha razão para viver. Né? E aí essa razão para viver está conectada com o propósito, está conectada com a missão de vida, né? É muito...
tem impactos muito profundos pra gente olhar pra isso e conectar somente com carreira, sabe? Sim. Vai além de carreira, né? Vai muito além de carreira, né? E é isso, para quem acredita, né, beira a questão da espiritualidade, a questão de onde viemos, para onde vamos, né? E aí eu citei há pouco, né, a professora Lúcia, né, filósofa, traz essa questão do... Cara, eu não tenho gestão sobre muita coisa enquanto eu estou aqui nesse plano, né, vivendo nesse espaço. Eu tenho gestão sobre mim mesmo. Né? Então, a evolução humana, né, ela vem dessa autorresponsabilização no sentido de, cara, se eu tô aqui, por que não buscar me desenvolver no processo? Por que não buscar, sabe, assim, ajudar as pessoas? Né? E aí essa autorresponsabilização tá muito conectada a isso. Né? Tá muito conectada à missão de vida e tudo mais, porque, cara, é o que a gente deixa. Né? Falando de legado, pô, as pessoas vão lembrar de você não pela conta que você pagou em dia, não pelo saldo bancário que você deixou, mas pela forma como você tratou cada uma delas. É verdade. Administração, né? Exato. É assim, como eu lidei com essas pessoas? Sim. Né? Como... quando eu falei, né, sobre essa pessoa, cara, se não tivesse sido um bate-papo legal que nós tivemos num treinamento lá atrás, ela não lembraria de mim até hoje. Realmente. Né? Então, eu acho que isso tá muito conectado. Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que o que você falou foi muito cirúrgico, né? Quando você aprende a ser um resolvedor de problemas, você se destaca, né? Tem pessoas que criam problemas, tem pessoas que resolvem problemas e tem outros que são especialistas em resolver problemas, né? Então, muita gente quer fugir desses problemas e tal, mas quando você aprende a gostar de resolvê-los, e na maioria das vezes não são problemas seus, são problemas dos outros, você acaba pegando uma veia ali desse flow, né, que a gente gosta. Então, esse episódio aqui fica como uma reflexão de, poxa, se eu estou atingindo esse estado de flow, provavelmente eu já esteja fazendo aquilo que talvez eu nasci para fazer. Se eu ainda não fiz nada parecido, eu não cheguei nesse objetivo, tá aí a oportunidade para você se descobrir cada vez mais o seu processo de autoconhecimento. Faz sentido? Total. Boa. Cara, caminhando aqui pro finalzinho, eu tô perplexo como esse relógio correu. Ô, Henrique, você não trollou a gente, não? Eu acho que ele tirou uns 20 minutos ali. Pelo menos. Sim, esses segundos estão passando mais rápido ali. Tá estranho, tá estranho. Exatamente. Mas vamos lá. Última pergunta, prometo. Última pergunta de todas. Na sua visão, todo profissional deve ser... deixa eu melhorar. Na sua visão, o profissional deve tratar a sua carreira como uma empresa ou não? Sem dúvida. Tem inclusive algumas publicações, tem revista até com esse nome, né? Eu vou citar o exemplo, né? Todo mundo já fez essa associação da Você S.A. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa clareza muito grande, né? Então, assim como uma empresa faz planejamento estratégico, assim como uma empresa tem um orçamento ali, assim como uma empresa está buscando, né, resolver problemas no dia a dia, né, assim como uma empresa é composta por outras pessoas, o mesmo acontece com a gente. Né? No dia a dia, né, para que eu seja relevante, para que eu seja estratégico, para que eu me destaque, para que eu tenha alta performance, eu preciso me reconhecer como uma empresa. Sim. Né? E se eu me reconheço como empresa, eu preciso me tratar como tal. Né? Assim como uma empresa tem uma preocupação muito grande com a sua marca, seja ela uma marca empregadora, né? A marca, no geral, é algo que para a empresa é muito caro, que pode trazer tanto vantagens competitivas quanto prejuízos, né, milionários, para a gente não é diferente. Sim. Né? Então, olhar para isso, né, desenvolver a nossa marca pessoal muito bem, né, e aí marca pessoal está conectado com como eu impacto a vida das pessoas,
né? Então, olhar para isso tudo e se tratar o tempo inteiro como uma empresa faz total sentido para que você ou empreenda com sucesso, Sim. ou seja empregável, né? Garanta aí a sua empregabilidade no mercado. Né? Então, é fundamental a gente se olhar e se ver o tempo todo como uma empresa que busca sucesso. Sim, ter uma carreira lucrativa, né? Não só de dinheiro, mas de satisfação, de boas entregas, né? Ai, cara. Gente, eu confesso pra vocês que eu tenho um monte de perguntas aqui pra fazer pro Léo. Faz mais. Voltada pra desenvolvimento da carreira. Só que o cara foi entrando pra um lado de autoconhecimento, aí eu gosto do tema, gosto do assunto. Você vai ter que voltar aqui, cara. Fechou. Vai ter que voltar Eu aqui. topo. Boa. Se vocês querem ele de volta aqui, por favor, escrevam aí nos comentários. Eu falei que era a última pergunta, era do cenário do podcast, mas eu faço todo episódio, eu faço essa última pergunta aqui para todo convidado. Se você tivesse 1 minuto apenas de vida ali com a Maria Luísa, o que você diria para ela, cara? Com toda essa sua bagagem, toda essa sua experiência que você tem hoje. Algumas coisas que eu... E isso é uma coisa que é muito interessante, né? Se você tivesse 1 minuto, e aí a gente já vai para um cenário catastrófico, onde a gente vai perder 1 minuto, mas, gente, a gente nunca sabe qual que é o nosso último minuto, né? Então eu saí de casa hoje com a expectativa de voltar ao final do dia, vivendo o dia completo e tudo mais. A gente nunca sabe qual que é o nosso último minuto. Então algo que o tempo inteiro eu sempre faço questão de reforçar para ela o quanto ela é amada, né? E aí dentro dos estilos, né, das linguagens de amor, né? Uma das linguagens dela são as palavras de afirmação. Legal. Então essa adaptação de falar e deixar claro o quanto ela é amada na linguagem que é própria dela é fundamental, né? Então eu sempre digo para ela o quanto ela é amada e reforço algumas questões em relação, por exemplo, à curiosidade. Você estava falando